Olá, irmãos, amigos. Quarta-feira, 15 de setembro de 2021, estamos começando mais um encontro e o nosso desejo, a nossa oração é que sejamos edificados através deste encontro. Antes de refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus, gostaria de fazer a nossa costumeira oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Agradecemos-te a oportunidade também de podermos ler a Tua palavra e aprendermos, ó Pai, as lições que ela tem para as nossas vidas. Nos oriente, Pai, e nos perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de conversar um pouquinho com você sobre 7 eu na terceira carta de João. Na verdade, 7 eu são os eus de João, ao escrever para o presbítero chamado Gaio, para quem ele escreveu e que, naturalmente, essa carta seria lida lá na igreja. Então, na verdade, eu vou estar mostrando esses 7 eus através do versículo, sem uma leitura agora de qualquer um que seja introdutoriamente. Então, o primeiro eu que eu gostaria de trazer para vocês é o eu do amor. João diz assim no versículo 1, Gaio, eu amo você na verdade. Eu amo você na verdade. O presbítero Gaio, amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Então, João estava querendo dizer aqui que o seu amor por Gaio e também por toda a igreja era um amor genuíno, era um amor verdadeiro. Então, o eu do amor. O segundo eu de João aqui está no versículo 2. É o eu do desejo da prosperidade para o seu próximo. No versículo 2 ele diz, amado Gaio, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. É o desejo da prosperidade em todos os sentidos. Ele desejava que Gaio se desse bem em todas as coisas. O terceiro eu aqui é o eu da alegria do andar fiel do próximo. Ele tinha grande alegria em ver que Gaio era um servo fiel. Fiel a Jesus acima de tudo. E este presbítero andava na verdade. Ele andava na verdade. O terceiro eu aqui de João é o eu da alegria de saber que seus filhos andavam na verdade. Naturalmente aqui se referindo à igreja. Essa igreja tinha uma pessoa lá no seu seio que causava grandes dificuldades lá para o presbítero que estava dirigindo a igreja. Na verdade, o presbítero era o pastor, né? O pastor Gaio. E ele criava lá grandes dificuldades, mas apesar disto, a igreja estava firme na verdade. E então nós vemos aqui que para a igreja, a verdade deve ser uma virtude inegociável. A igreja deve andar na verdade de Deus, na verdade da palavra. A verdade da igreja não pode ser trocada por outras verdades pessoais de pessoas da igreja. No caso aqui, havia alguém lá tentando de todas as formas impedir esta igreja de andar na verdade do Senhor. Então, João tinha grande alegria em ver que os seus filhos, aquela igreja, andava na verdade. Um outro eu aqui de João, ele está dizendo aqui que era o eu da comunicação com a igreja. Ele tinha comunicação com a igreja. E no caso aqui, a sua comunicação era
era escrita. Ele estava escrevendo esta epístola para a igreja, esta carta para a igreja. E havia um elemento lá, como eu já disse, um elemento chamado Diótrefes. E eu creio que ele estava causando grandes problemas lá no seio, porque de alguma forma, esse é um comentário que li, ele era um elemento que ganhou alguma notoriedade lá na igreja, ou seja, as pessoas foram dando crédito para ele. E em algum momento ele se sentiu forte lá, a ponto de interferir na rotina e nesse desejo da igreja de caminhar na verdade. Então ele tinha um posicionamento, ele promovia choques de autoridade. E João está deixando muito claro aqui que havia um choque de autoridade. Agora eu pergunto, quem era a figura maior aqui? Quem era a figura que estava mais na verdade? Não era João, mas só que ele tentava interceptar a comunicação de João com a igreja. Inclusive parece que ele tinha até uma autoridade talvez até maior que a do pastor aqui, de Gaio, não é? Porque João denuncia aqui de uma forma muito clara, não é? Então promovia choque de autoridade. Além disso, está no texto aí, ele era um elemento ambicioso. Então já começa a ver que está errado. Ambicioso, ele era um elemento orgulhoso. Tudo isso são situações que antagonizam ao evangelho, não é? A ambição antagoniza o evangelho, o orgulho antagoniza o evangelho, ele era um elemento desrespeitoso. O desrespeito antagoniza também o evangelho. Então, eram situações que, se a igreja quisesse, poderia ver de uma forma muito clara no comportamento deste elemento. Mas João diz assim, eu escrevi alguma coisa, então eu estou escrevendo para vocês, eu me comunico com vocês, para que vocês possam abrir os olhos. Um outro eu de João aqui, eu quero lembrá-lo de suas obras, não é? Ele falava mal de João, e as palavras dele, segundo o texto aqui, eram maliciosas a respeito de João. Então eu fico aqui a pensar, quais são as malícias que ele denunciava para a igreja de João. Ou seja, talvez quisesse transmitir que o apóstolo João não era um elemento sério. Hoje, nesse pós-escrito, a gente sabe de forma muito clara, eles vivenciavam a história. Hoje, nós podemos ver a história que se passou. A gente sabe que quem tinha razão, nesse caso aqui, era o próprio João, não é? Porque hoje o próprio João descreveu aqui comportamentos dele que eram antagonistas ao próprio evangelho. Então, na verdade, o que ele falava de João não era verdade. Então ele também não trabalhava com a verdade, não é? E João trabalha muito com essa questão da verdade, não é? Um outro eu de João aqui era um eu de esperança. Na verdade, aqui ele queria ver o presbítero Gaio e ele queria ver aqueles irmãos, não é? Ele queria conversar com aqueles irmãos em Cristo e com aquele presbítero. Então, irmãos, de tudo que aprendemos aqui, é que, na verdade, nós vemos aqui nessa epístola duas autoridades de Deus aqui na igreja. Essas duas autoridades, uma delas era o apóstolo João. Não há ninguém acima na igreja do apóstolo João, humanamente falando, não é? E a outra autoridade aqui era o pastor da igreja, chamado Gaio. Então, João está dizendo, eu me comuniquei com vocês
na verdade, talvez querendo mostrar que a igreja deveria reportar-se, não a esse elemento, mas, na verdade, reportar-se às autoridades que Deus constituiu ali naquela igreja, que era Gaio, o presbítero, o pastor, e João, que era o apóstolo do Senhor. Que, irmãos, possamos, dentro do contexto deste texto, procurarmos andar na verdade. O crente anda na verdade. O crente trabalha com a verdade. E o próprio Senhor Jesus disse, em João 8,32, no próprio apóstolo João, não é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto que a mentira escraviza, a mentira envergonha, a verdade traz libertação. Que pelo poder do nome de Jesus, nós andemos sempre, hoje e sempre, na verdade. Que Deus abençoe vocês.